Um piloto profissional de drones hoje, ele passa muito mais tempo olhando para planilhas de dados, matrizes de risco e mapas do que efetivamente olhando para o céu. Uhum, com certeza. A pilotagem em si virou quase um detalhe, né? Exato. E bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso programa. Eu tô muito animada para nossa imersão de hoje, porque a nossa exploração foca num material que é simplesmente fascinante sobre o universo dos drones no Brasil. É um material super denso, tipo um dossiê mesmo, que detalha essa consolidação do mercado, sabe? Sim. E o que eu achei incrível logo de cara é que esses manuais, essas fontes de hoje, elas estabelecem que os drones definitivamente deixaram de ser aqueles brinquedos voadores. Ah, aquela imagem da câmera de fim de semana, né? Isso, aquela coisa de hobby. Eles viraram ferramentas mega avançadas de coleta de dados. A nossa missão hoje é justamente entender essa transição. O que é fundamental porque voar, fisicamente falando, a gravidade e as hélices meio que resolvem. É a parte fácil hoje em dia. Uhum. O desafio real é dominar a inteligência por trás dos dados e do espaço aéreo. Total. O Brasil virou um dos mercados que mais carece no mundo nisso. A gente está vendo a mudança do mero apertador de botões para o analista de dados. Certo, vamos desvendar isso. E para a gente não colocar a carroça na frente dos bois, antes de colocar qualquer coisa no céu, a gente precisa entender o equipamento em si. A anatomia da máquina. Exatamente. E as fontes fazem uma analogia que eu achei brilhante, que é comparar o drone com o corpo humano. Essa analogia biomimética é excelente mesmo para explicar como os sistemas funcionam. É, tipo, o frame, que seria o chassi ali, ele atua como o esqueleto, né? Isso, ele absorve a vibração. Aí você tem os motores e as hélices, que os manuais descrevem como o coração e os pulmões, que geram aquele empuxo o tempo todo. Uhum. E o ESC, o controlador eletrônico de velocidade, ele seria uma espécie de intermediário ditando o ritmo desse coração. Mas aí entra o grande salto tecnológico, que é o sistema nervoso. A controladora de voo, com o GPS e o giroscópio atuando como o cérebro do negócio. Exato. E a bateria de lítio-polímero, a famosa LiPo, funcionando como um sistema digestivo, fornecendo energia. E pensando nessa inteligência toda, me veio uma coisa à mente. Porque, para quem já conhece os 4 eixos de movimento, tipo o throttle para acelerar e subir, o pitch para ir para frente e para trás, o roll para os lados e o yaw para girar no próprio eixo. Os conceitos básicos da aviação, né? Isso. Mas o que choca é a invisibilidade de todo o esforço computacional. Como assim? Faz todo sentido. Porque num carro, se você solta o acelerador, o atrito das rodas no asfalto vai fazendo o carro parar. No drone, se você solta os comandos a 50 metros de altura com um vento de 30 quilômetros por hora... Ele ser arrastado na hora. Sim, o cérebro da máquina tem que agir o tempo todo para ele não despencar ou ir embora. E aí que a controladora de voo mostra o valor dela. Quando o drone está lá, perfeitamente parado, no ar tirando uma foto, o processador está fazendo milhares de cálculos inerciais por segundo. Fica brigando com a atmosfera o tempo todo, né? Constantemente, ele ajusta a velocidade de cada motor milissegundo a milissegundo para compensar qualquer rajada de vento. Nossa, e isso obviamente exige uma energia absurda. O que me leva a uma dúvida sobre o sistema digestivo que a gente mencionou, as baterias LiPo. As famosas baterias LiPo. Lendo as fontes, eu notei que eles tratam essas baterias quase como se fossem material radioativo. É muito rigor, né? Sim, um rigor absurdo. Qual é a química por trás disso para ser tão perigoso? O que é fascinante aqui é que a densidade energética dessas baterias é irreal. Uma máquina pesada consegue desafiar a gravidade por quase 40 minutos só por causa dessa troca rápida de íons de lítio lá dentro. Uhum. Só que a contrapartida é uma instabilidade química terrível. Se você guardar a bateria totalmente cheia por muito tempo, ela começa a gerar gás oxigênio internamente. E aí ela incha. Exato, enche igual um balão e se a parede interna romper e o lítio entrar em contato com esse oxigênio, Meu Deus. acontece um curto-circuito e um incêndio que você não consegue apagar com água de jeito nenhum. A água acelera a combustão do lítio. Caramba. Daí a importância daquele modo storage, ou modo de armazenamento que os manuais martelam tanto. Isso. O modo storage descarrega a bateria para exatos 50%, que é o estado de repouso químico dela.
Aí você pode guardar por meses com segurança, sem inchar, sem risco de incêndio. Bom, então a gente tem uma máquina hiperpotente no céu e um potencial inflamável gigante. E isso me leva naturalmente para uma questão óbvia. A legislação. Exatamente, as regras para impedir que o céu vire um caos absoluto. E os documentos falam sobre um quadrilátero legal no Brasil? É uma estrutura bem complexa que divide as responsabilidades, né? Sim. O primeiro ponto do quadrilátero é a ANAC. Eles exigem um cadastro no sistema CISANT para drones acima de 250 gramas, seguro obrigatório, que é o RETA. Que divide os drones em classes, sendo a classe 3, de até 25 quilos, a mais comum. Isso. E o segundo pilar é a Anatel, que foca nas ondas de rádio para garantir que a frequência do controle não interfira no radar de um aeroporto, por exemplo. Essencial para a segurança de voo. O terceiro é o Código Civil, que bate na tecla da privacidade. Você não pode simplesmente sobrevoar o quintal dos outros filmando, né? Sem falar na responsabilidade de pagar o estrago se cair no carro de alguém. E o quarto é o Código Penal, que trata de sobrevoar multidões ou aeroportos como crime de exposição ao perigo. Agora eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui. Manda. Exigir registro aeronáutico, homologação de rádio e as mesmas leis penais de aviação para um equipamento de plástico que pesa 300 gramas. Não parece um exagero governamental? Tipo, muita burocracia para pouco risco? Parece, olhando rápido. Mas se conectarmos isso com o quadro geral, a física não perdoa. Como assim? Pensa numa queda livre. 800 gramas de polímero despencando de 100 metros de altura. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O impacto gerado tem uma energia cinética que, se atingir a cabeça de uma pessoa que não tem nada a ver com a operação... É fatal. Exato. É fatal. Por isso que a regra de ouro, a distância de 30 metros de qualquer aglomeração, é inegociável. Não é um capricho da ANAC. É uma margem de segurança física mesmo. Total. E por isso, o instrutor do material enfatiza tanto que ninguém nunca, sob nenhuma hipótese, deve decolar sem 3 documentos essenciais. O certificado da ANAC, o selo da Anatel e a autorização de voo do DCE no sistema SARPAS, certo. Perfeito. Se você não tem isso, você não está voando, você está cometendo um crime federal. Nossa, pesadíssimo. Mas beleza, leis estabelecidas. Como é que na prática, do dia a dia, o piloto garante que não vai quebrar essas regras por um acidente técnico? Aí a gente entra na gestão de risco e na segurança operacional. E a primeira coisa é entender como o voo acontece. Tem o modo veloz, que é voar sempre vendo o drone. A linha de visão visual. E tem o E-veloz, que usa observadores, e o B-veloz, que é voar além do alcance visual, o que é bem complexo, exige rede 5G e uma autorização muito específica. E em qualquer um desses casos, pelo que entendi, o checklist de prevoo é a bíblia do piloto, né? Checar fissura em hélice, calibrar a bússola. Checar a IMU, que é a unidade de medição inercial. É lá que muita gente erra achando que o drone vai se consertar sozinho no ar. E tem um recurso tecnológico que engana muita gente também. O botão de pânico. O RTH, Return to Home. Exatamente. O RTH pode ser o seu maior salvador ou a causa do seu acidente. As fontes detalham bem isso, o perigo de não configurar a altura certa, né? A dica de ouro do curso. Se o sinal de rádio cai, o drone sobe até a altitude configurada no RTH e volta em linha reta. Se estiver um prédio de 50 metros no caminho e o RTH estiver configurado para 30... Ele vai bater direto no prédio. Ele não desvia sozinho. Ele não tem a criatividade de desviar, ele vai bater em velocidade de cruzeiro. Tem que sempre configurar a altitude de retorno para ser maior que o obstáculo mais alto da área. É pura sobrevivência no céu. E falando em sobrevivência, aqui é que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. A parte ambiental de tudo isso. Nossa, sim. Os impactos não intencionais. Porque as fontes falam do downwash, aquele fluxo de ar fortíssimo das hélices, destruindo vegetação frágil. Mas a questão da fauna, imagina a ironia de gastar dezenas de milhares de reais num equipamento de ponta, todo homologado, bonitinho, todo legalizado pelas 4 agências, seguro pago, para no fim das contas um passarinho ir lá, achar ruim e derrubar tudo. Mas acontece muito. O gavião,
a águia, eles não enxergam o robô. O ruído do motor brushless irrita. Eles veem uma silhueta estranha invadindo o território deles, e a reação da ave territorialista é atacar de cima para baixo nas hélices. E aí já era. O drone vai pro chão na hora. O céu já tem donos, né? Exatamente. O céu já tem donos. E é por isso que o manual cita o ICMBio e a necessidade de respeito a áreas de preservação. O zumbido atrapalha os ciclos de reprodução dos animais. Então, no fim das contas, a ética ambiental do piloto tem o mesmo peso da habilidade dele com o joystick. Com certeza. Pilotar é ter consciência do ecossistema ao redor. Bom, agora que a gente sabe pilotar com segurança, sem colocar fogo na bateria, sem desrespeitar as leis e sem irritar os pássaros da região, onde está o dinheiro nisso tudo? Oportunidade pura. Sim, porque a nossa pauta mostra que o mercado de 2026 no Brasil é extremamente lucrativo, mas com uma mentalidade diferente. A transição para o conceito de DaaS, Drones as a Service. O paradigma mudou totalmente. Você não vende mais o voo em si, ou a máquina. Ninguém quer comprar a máquina. Você vende o dado analisado, certo? Isso. E isso abriu um leque absurdo de novas profissões. Você tem o analista de dados geoespaciais, o cara que desenvolve a automação da aeronave. E isso entra em setores pesados, no agronegócio fazendo pulverização e mapeamento de estresse hídrico ou de pragas. Na infraestrutura, eles inspecionam rachaduras em pontes ou trilhos de trem. Até na segurança, com câmeras termais achando anomalias de calor à noite. O que me lembra muito uma transição que a gente viveu na mídia de entretenimento. Qual? A mudança de comprar DVDs para assinar a Netflix. Ah, perfeito. Sabe, antigamente você comprava o DVD, tinha o trabalho de ter o aparelho, lidar com o cabo. Hoje você só quer a assinatura que te dá o conteúdo direto. É a comodidade total do serviço. Drone é a mesma coisa. O de uma usina solar não quer aprender a pilotar drone, ele não quer limpar a hélice. Ele assina um serviço que diz: aqui está o relatório em 3D, apontando quais painéis solares estão quebrados. Exatamente. E o que potencializa isso para um nível quase de ficção científica é a inteligência artificial. Aí a embarcada. Como isso muda o jogo prático? Muda porque o diferencial competitivo da empresa não é mais ter a melhor câmera. É o processador que está dentro do drone. O cérebro lá da controladora. Isso. A IA não precisa mandar a imagem para a nuvem para alguém olhar. A própria máquina está sobrevoando uma barragem, a câmera lê a rachadura e o processador interno diz: opa, isso aqui é um problema de nível crítico. E já anota as coordenadas do GPS. E avisa o sistema sozinha, sem o ser humano interferir no processo. O que nos leva ao conceito de drone in a box, que as fontes citam. O ápice da automação, né? Totalmente. A máquina fica numa caixa no teto da empresa, abre sozinha de manhã, decola sozinha, faz a inspeção térmica das linhas de energia, volta, pousa, fecha a tampa e carrega a bateria sem ninguém tocar em nada. É revolucionário. Mas, por enquanto, o toque refinado ainda é muito necessário para garantir que os resultados entregues tenham qualidade. Com certeza. O que importa no fim é o resultado final que chega para o cliente. E os manuais entram bastante em como as técnicas de voo se adaptam para garantir essa qualidade de imagem e dado. A teoria do voo se curva à prática do nicho. Então, a gente tem, por exemplo, modos de voo diferentes no controle. O modo Position, que usa o GPS para travar a máquina bem firme. O modo Sport, se você precisar de velocidade. E o modo Cine, que é o queridinho do audiovisual. Que é o que suaviza as reações do drone para não ter aquele tranco brusco de robô na imagem, né? Fica parecendo que a câmera está deslizando num trilho invisível no ar. E cada indústria pede uma pilotagem diferente. E isso é bem detalhado. Na agricultura e topografia, a estética não importa nada. O piloto faz um voo todo automático desenhando uma grade no céu. Isso. E aí o segredo é o overlap, a sobreposição das fotos. Que precisa ser tipo de 70% a 80% entre uma foto e outra, certo? Exatamente. Para programas como o Drone Deploy conseguirem usar o Parallax para criar aqueles mapas tridimensionais mega precisos do terreno. Ah, entendi. Já num setor mais focado em imagem, tipo publicidade imobiliária, o voo é manual e fluido, usando ângulos zenitais, aquele voo de órbita em volta do prédio, sempre respeitando a velha e boa regra dos traços da fotografia tradicional. É a arte guiando a máquina ali,
E o engraçado é que todos os instrutores dos documentos concordam numa coisa: o voo em si é só o transporte do sensor. A captação de fotos. O trabalho se consolida de verdade é na pós-produção, sentado na cadeira do computador. Na edição, não tem jeito. Usando o CapCut para cortes rápidos ou o DaVinci Resolve para ajustar a coloração profissional. Corrigindo erros de ISO, de shutter speed. Salvando aquelas imagens que ficaram estouradas de luz. E para treinar isso, sem quebrar um equipamento caro, eles indicam fortemente o quê? Os simuladores, como o DJI Virtual Flight, né? Isso, construir a memória muscular do polegar antes de arriscar no mundo real. Então, o que tudo isso significa pra gente? Significa que a verdadeira habilidade de um profissional de drones, ironicamente, não acontece no ar. Exato. Acontece na preparação exaustiva nos simuladores e na edição depois do pouso. E eu concordo 100%. O critério de sucesso nos manuais não é se você sabe dar um looping ou voar rápido. É a precisão, o zelo, né? E a entrega impecável do relatório final ou do vídeo final para o cliente. Nossa, recapitulando tudo que a gente passou hoje, foi uma jornada muito intensa. Começamos lá dissecando a anatomia do drone, o sistema nervoso dele, a necessidade de não guardar as baterias lipo-cheias para evitar incêndio. A importância das leis e dos órgãos reguladores. Navegamos pela burocracia do CISANTE, da Anatel e do DCEA. E descobrimos como não ser odiado pela fauna local prestando atenção no espaço das aves. É muita variável para um piloto controlar. Demais. E finalizamos compreendendo que o mercado não é sobre voar, é sobre processar dados no modelo de Drones as a Service, DAWS. O que mostra por que isso é tão relevante para quem nos escuta hoje. Porque, mesmo que a pessoa nunca pegue num controle de drone na vida, ela está testemunhando a infraestrutura do mundo ser reescrita. Sim, a logística, a agricultura, a segurança, tudo sendo mapeado e otimizado pelo alto em tempo real. O céu comercial deixou de ser apenas a rota do avião de passageiros e virou um grande servidor de captação de dados para a sociedade. Fascinante. E para a gente fechar essa nossa imersão de hoje, tem uma reflexão final que a gente não pode ignorar diante dessa automação absurda que a gente acabou de explorar. Isso levanta uma questão super importante, sabe? Se a inteligência artificial e esses sistemas integrados de drone na box já estão fazendo a máquina decolar, mapear a rachadura sozinha, transmitir o relatório para a nuvem e pousar para recarregar a bateria, tudo de forma 100% autônoma, Sem o dedo humano. sem o dedo humano, o que vai acontecer com o piloto na próxima década? Será que essa galera do futuro sequer vai saber segurar um radiocontrole nas mãos? Essa profissão super qualificada que a gente acabou de estudar pode sumir. Ou, pelo menos, se transformar totalmente. Aquele piloto romântico sentindo o vento, dando o comando exato no polegar, pode virar só um supervisor de robôs de dados trancado no escritório a milhares de quilômetros da plantação. Uma automação que engole a própria habilidade manual que a criou. É um pensamento muito provocativo, com certeza, e um excelente ponto para a gente deixar para nossa audiência refletir. Agradeço de coração a companhia e a atenção de quem acompanhou a imersão de hoje. Fiquem de olho nos céus e nos dados invisíveis logo acima de nós. Até a próxima análise profunda.